Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amados? Bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quadro A Voz do Divino é o momento da ministração da palavra de Deus, que nós estamos agora fazendo no início do programa desde alguns dias. Estava fazendo e estou continuando a fazer 2 lives. A primeira era da interação, a segunda era da palavra, mas o Senhor que mudou o script aqui do programa. E eu estou fazendo a primeira live, a ministração da palavra, e a segunda live, a live da interação. Você pode falar comigo, mandar áudio, ligar ao vivo para o WhatsApp do programa ou para uma linha telefônica direto. DDD 81 98720 4989. DDD 81 98720 4989. Amém? Em o nome do grande, o Senhor Jesus Cristo. Esta é a live da ministração da palavra, e aí eu não fico batendo papo com os irmãos que estão ao vivo comigo pelo Instagram ou pelo Facebook, não é? Lembrando que esse conteúdo depois vai para o YouTube. Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 11. Romanos, capítulo 11. Queria que você prestasse atenção a esta palavra. Depois você lesse este capítulo. Inclusive, quem está se dedicando a esse momento, daqui a pouco termina comigo o livro de Romanos, né? Se está lendo o capítulo diariamente, antes ou depois. Durante a ministração, eu queria que vocês ouvissem, escutassem, né? Se bem que fica gravado, você pode ouvir depois, quando e onde quiser. Inclusive, compartilhar com seus contatos, no WhatsApp, os seus contatos no Instagram, seus contatos no Facebook, nos grupos, enfim, para que esta palavra chegue a mais pessoas. De repente, elas têm uma perspectiva diferente, não é, das que nós temos trazido à luz da Escritura Sagrada. De repente, é uma perspectiva denominacional, é uma perspectiva mais comum, não é? É uma perspectiva, de repente, até errada, permita-me dizer assim. Como, por exemplo, eu poderia, para falar do capítulo 11 de Romanos, já estou dentro da palavra, tá? Fazer uma abordagem do que temos lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, o capítulo 1, versículo 11, fazendo uma refutação, tá, do que comumente é falado e entendido, porém erradamente, quando é dito que Jesus veio salvar os judeus, e pelos judeus terem rejeitado a sua messianidade, ele resolveu salvar os gentios. Muita gente entende e fala assim, não, Jesus veio salvar os judeus. Como os judeus rejeitaram ele, aí ele resolveu salvar o resto do mundo. Como se os judeus tivessem aceitado e crido, ele não salvasse o restante do mundo. Né? E já que eu citei em João capítulo 1, verso 11, o capítulo 11 de Romanos, e não só o capítulo 11 de Romanos, mas todo o livro de Romanos, nós temos visto isso, mas o capítulo 11 de Romanos, ele é bem, sabe, amados, explicativo com relação a o propósito da vinda de Jesus, e é bem explicado para com os judeus, fala bem da rejeição dos judeus, mas fala também, né, uma expressão que eu quero lembrar aqui,
fala da plenitude dos gentios, que eu vou estar falando disso, e vou estar explicando sobre a eleição da graça, que está no versículo 5, né? E o fato de Deus ter rejeitado o seu povo. E eu quero começar por aqui também, dizendo que, por exemplo, a dureza do coração dos israelitas, não foi uma ação arbitrária de Deus para com eles. Quando diz que o Senhor endureceu seus corações. Tem um versículo aqui muito bonito, que eu fiquei até eu pensei em citar ele, e vou fazê-lo, que é o verso 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Tem versículos lindos, bem poéticos, como esse aqui. Como, por exemplo, outros versículos, outras expressões, que tornam o capítulo 11 de Romanos familiarizado. Como, por exemplo, os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, versículo 29. Tem alguns outros aqui que no decorrer da nossa fala pode ser que eu cite, mencione. Mas, correlacionando João capítulo 1, verso 11, com Romanos capítulo 11, eu quero começar a dizer isso aqui, que a dureza do coração dos israelitas, provocada por Deus, que a gente lê nesse capítulo, não fora uma ação arbitrária de Deus. É importante nós entendermos, e eu estou me lembrando de outro capítulo aqui que a gente falou disso, da dureza do coração deles. Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidinho, tá, irmãos? Acho que foi capítulo 9, 8, que a gente está falando direto aqui, em Romanos. Um desses aqui. A gente vai se lembrando depois. O que eu quero dizer é que Deus não faz isso arbitrariamente. É importante nós entendermos a Bíblia dentro da sua, do seu contexto, E partindo também do princípio, um detalhe hermenêutico que eu quero dar aqui para os irmãos. E você não vê isso em livro de hermenêutica, não. É que nós devemos interpretar o texto sagrado a partir do caráter de Deus, da personalidade de Deus. E nós já vimos que Deus não faz acepção de pessoas. A partir dos princípios do divino, da moral divina. Então, Deus, ele não é sarcástico ou sárdico. Sárdico, a palavra seria sárdico, e é sárdico. Deus não é sárdico. Deus não quer ver ninguém sofrer. Deus não quer ver ninguém sofrer. Então, Deus ele não causa o caos. Deus não causa o caos. Quem causa o caos é o inimigo e os seres humanos. Em Crônicas, nós lemos que Deus não se afasta de nós, nós que nos afastamos de Deus. É importante estar com isso em mente. Por isso que é importante, amados, a gente ler Bíblia de uma forma cronológica. Quem já leu o Evangelho, ler o Velho Testamento. Eu sugiro sempre que as pessoas comecem a ler o Novo Testamento para depois adentrarem
no Velho Testamento. E quando você já lê o Velho Testamento e para estar fazendo uma leitura bíblica, como nós estamos fazendo, aí você vai estar sendo lembrado pelo Espírito daquilo que você já leu, para poder entender o texto do qual você se debruçar sobre ele. Né? E quando, necessariamente, você vai ter que lembrar do capítulo, do livro, do capítulo, do versículo, você se lembrar do texto, pelo menos, né? Como, por exemplo, eu citei aqui uma fala e estou querendo me lembrar dela, da referência. Eu sei que é em Crônicas. Eu achei, por exemplo, o versículo que diz que o Senhor está convosco enquanto vós estás com ele. Se o buscar, o achareis. Porém, se o deixar, vos deixará. É isso mesmo que eu queria. Ô, glória! Segundo Crônicas, capítulo 15, versos 2. Não é? E tem um outro que diz que, se eu não me engano, o Senhor não nos deixa, somos nós quem o deixamos. Mas o versículo aqui, já por si só, já fala isso, né? Que se o buscarmos, o acharemos, porém, se o deixarmos, vos deixará. Isto significa exatamente dizer que a dureza do coração dos israelitas, como a dureza do coração de Faraó, como a dureza do coração dos ímpios, não é uma ação arbitrária de Deus para que o sujeito seja condenado, para que o sujeito se dane por quintos infernos. Não, porque Deus não é sádico. Deus não é sádico. Não é? Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas. É importante que você entenda, tem um versículo que diz que quem é sujo, suje-se mais. Ou seja, quem é sujo, suja-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. Ou seja, quem é limpo, se limpa mais. Não é? Então, quando vem dizer que houve um endurecimento do coração dos israelitas, é porque eles estavam endurecidos já para Deus. Deus se utiliza da ocasião, né, para cumprir o seu intento de manifestar sua glória. É importante entendermos que Deus se utiliza das circunstâncias para operar. É importante entender que Deus se utiliza das situações para tornar-se conhecido, para tornar-se manifestado. Sim, Deus pode estar usando esta situação que você está passando para, nesta situação, o nome dele ser glorificado na tua vida, para que você conheça Deus, para que alguém conheça Deus melhor. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos. E Deus, como eu disse na ministração anterior, ele faz tudo para o pecador se arrepender. Quando eu falei de Apocalipse capítulo 8, o toque da primeira das 7 trombetas, do jeito que Deus faz tudo para chamar o pecador, trazer o pecador ao arrependimento, ele também faz tudo para tornar-se conhecido, para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. E Deus, por exemplo, quando a gente lê que ele endureceu o coração de Faraó, é porque o coração de Faraó já estava endurecido, e aí o Senhor, então, tá certo, eu vou me utilizar disso aí para ser glorificado. Entende o que eu quero dizer? Considerando que Deus não é arbitrário, que Deus não é sádico, que em Deus não há maldade. Em Deus não há maldade. Ele tem o controle da maldade. A maldade está sob o controle de Deus. O mal não passa da linha estabelecida pelo divino. Ele só vai até onde Deus permite. Tudo está no controle de Deus. As circunstâncias, os momentos, tudo, irmão, é importante entendermos que Deus, aleluia,
está no controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Parece que não, mas está. Entenda isso. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz, aleluia, oh glória a Deus, que porção estou recebendo aqui, que eu queria traduzir para vocês. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, aleluia. E que as aflições, verso 18 do capítulo 8, deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu estou me lembrando de uma fala de Pedro que ele diz que se padece como cristão, glorificai a Deus nesta parte, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Vai entender isso? Só sendo crente que ora, que lê Bíblia, que procura viver Deus. Procure viver Deus, procure ler Bíblia, procure orar, procure viver Deus. Procure estar nos cultos, procure estar fazendo a obra. Procure estar orando. Procure estar louvando a Deus. Oh, que vontade de falar em mistério aqui, eu estou falando por dentro. Aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jesus, ele veio, aí voltando lá para João capítulo 1, verso 11, ele veio para restaurar o papel missiológico dos judeus. É importante entendermos que quando Deus chamou Abraão de um povo idólatra, Josué capítulo 4, versículo 24, os pais de Abraão eram idólatras. Do capítulo 6 de Gênesis, deixa eu conferir aqui com vocês, tá? Rapidinho. Tá? É bem superficial isso que eu vou dizer, mas você vai entender. Você lendo Bíblia depois, você vai entender. Até o capítulo 5 de Gênesis, nós temos uma população salvífica. Não é? Porque nós temos aí, nós temos Caim, capítulo 4, nós temos Caim, nós temos... aliás, nós temos Abel, né? Que Caim matou Abel. Temos Abel, né? Nós temos Enoque, né? Nós temos outros personagens que foram de Deus, como nós temos Noé. Tem outros aí que você que lê Bíblia também há de lembrar. Pronto. Capítulo 7, Noé entra na arca, aí tem um dilúvio e tal. Vamos embora. Capítulo 9 e 10, nós temos ainda Noé com a sua família. Pronto. Parte do capítulo 10 e parte do e o capítulo 11, parte do capítulo 10 e o capítulo 11 de Gênesis, a civilização, a humanidade se distancia de Deus e perde o caminho de volta. Né? E isso aqui é um tempo histórico que eu não sei dizer agora para vocês, mas tem um tempo histórico disso. Não é rápido como a leitura que a gente faz. Temos aqui gerações, né? E a humanidade se distancia de Deus. Aí temos a torre de Babel, onde há a confusão das línguas, e o ser humano está aqui distante de Deus, adorando o sol, adorando a lua, adorando a Ur-Nammu, que era rei de Ur dos Caldeus, inclusive,
adorando a deusa Nanar, a deusa Ningal, adorando os astros, adorando animais, adorando tudo, pela necessidade de expressar a sua espiritualidade, a sua crença em um ser soberano. Mas aí, como Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, e o contexto de Paulo em Romanos capítulo 1 é esse período aqui, viu? Parte 10 e capítulo 11 de Gênesis. Né? E outros momentos históricos que nós temos na história e também registrado na Bíblia. Mas esse capítulo 1 de Romanos é referência a essa cegueira espiritual. Quando ele diz que os homens detiveram a verdade de Deus em injustiça, versículo 18, bem como, versículo 21, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram glória, se desvaneceram em seus discursos, e seus corações insensatos se obscureceu, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens, ou de homem corruptível. Eu me lembro de Urnamu, por exemplo, e de outros, como ainda hoje há muita gente adorando seres humanos, bem como aves, quadrúpedes, répteis. Não é? E aí, essa expressão aqui, por exemplo, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Aí a gente já lembra aqui de Sodoma e Gomorra também, não é? Mas essa entrega, Deus entregou, Deus endureceu, enfim. É Deus se utilizando disso para ser glorificado, mas é o homem quem toma essa decisão, é o homem quem escolhe isso. Mudou a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Olha aqui. Deus abandonar as suas paixões infames, tipo assim, abriu mão? Não é Deus abrir mão. Se Deus abrisse mão, nós estávamos perdidos. Jesus não tinha... Se Deus abrisse mão do ser humano, não tinha plano salvífico, não tinha plano redentor. Mas quando diz que Deus abriu mão, é o seguinte, deixa eu lembrar para você o que está escrito lá em Gênesis capítulo 6. Não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carnal. E aí nós temos que entender que Deus criou o ser humano lhe dando personalidade. E dentro desse princípio da personalidade, implica que nós temos vontade. E nós somos livres. Até então, somos livres, tipo assim, a gente faz a escolha que a gente quer. Muito embora a gente tenha responsabilidade sobre isso, mas somos livres para tomarmos as decisões que quisermos, fazermos as escolhas que quisermos. E é importante entender que arcaremos com as consequências das escolhas, das decisões, enfim, da nossa vontade. Entende? Então, quando diz que Deus entregou, não é que Deus abriu mão do ser humano, é porque Deus, ele não pode contrariar um princípio dele, que é de ter nos dado o livre-arbítrio, e ele agora manipular a nossa vontade. Não, a gente tem que escolher Deus. A gente tem que escolher a vontade de Deus. A gente tem que escolher querer Deus. Permitir, inclusive, que Deus opere em nossas vidas. Inclusive, a oração, entre muitos conceitos que eu já disse, é você permitir que Deus intervenha na sua vida. Orar é permitir que Deus intervenha na sua vida. Quando você ora por você, quando você ora pelo mundo, você está evocando Deus para atuar no mundo. Até porque Deus deu a terra também aos filhos dos homens, é importante entender isso,
Porque quando a gente ora para Deus agir na terra, a gente está dando permissão a Deus para agir em nosso mundo. Como a gente ora por nós, está dando permissão para Deus agir em nossa vida. Aí você diz, pastor, quem somos nós para dar permissão a Deus? A gente não é nada, mas Deus nos fez seres humanos e nos deu a nossa vida e deu a terra para nós habitarmos nela. Quem invade é Satanás. Quem invade a minha vida, a tua vida, as nossas vidas, quem entra e perturba e tumultua é Satanás. Para Deus entrar na tua vida é necessário dar lugar. A expressão bem folclórica, bem popular, né? É dar lugar a Deus. Tem que dar lugar, tem que abrir o coração, como está escrito em Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. E na terra, pastor, na terra também. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. O planeta é nosso. É tão nosso que quem está destruindo o planeta somos nós, seres humanos. Somos nós, seres humanos. Entende? E Deus só intervém se a gente orar. Por isso que a intercessão, ela tem um poder extraordinário. Quando o Senhor me deu esse entendimento, eu percebi que a intercessão é algo que nós não devemos abrir mão dela. Por isso que é importante orar pela terra, pelas pessoas, por Israel, pelos enfermos, pelas pessoas de perto e das pessoas de longe. Importante orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então perdeu o caminho de volta. Aí Deus encontrou Deus encontrou um espaço no coração de um homem chamado Abraão. Deus encontrou um espaço no coração de um homem chamado Abraão. Não é? E aí Deus diz para este homem, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E aí Deus chama Abraão para de Abraão construir um povo, para que este povo leve Deus aos outros povos. Entende, irmãos? E eu disse numa abordagem que eu já fiz aqui anterior, neste livro de Romanos, e já fiz isso várias vezes, que quando, porque é tudo povo, até capítulo 12 de Gênesis é tudo povo. Quando Deus chama Abraão, aí quem fica para trás é chamado de gentio. Ficados para trás. São os gentios. É o povo que não tem revelação de Deus, não tem conhecimento de Deus. É o povo que está cego espiritualmente. Não tem entendimento de Deus. Mateus capítulo 6, Jesus diz que quem vive ansioso, inquieto, são os gentios. Porque quem conhece Deus, e ele se refere aos, está falando com os discípulos que são judeus, e os judeus sabem, pelos testemunhos, pela experiência, pelas intervenções, que Deus é o Deus da provisão, é o Jeová Jirê. Só o gentio que sabe isso, antes de nós, hoje, eram aqueles que foram evangelizados pelos judeus, e ouviram a história dos judeus. Que Deus proveu codornizes no deserto, que Deus transformou água amarga em água potável, que Deus fez sair água da rocha, aleluia, que de dia os protegia numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo, que os livrou das mãos de Faraó, que abriu o mar vermelho. O povo de Israel sabe que Deus sempre chegou com livramento, com provisão. O povo de Israel sabe disso. Aí Jesus diz, quem não sabe disso são os gentios. Os que não são descendentes de Abraão, em sua maioria. E Jesus está falando da maioria. E aí, quando ele chama Abraão, surge uma outra classe de povo que a gente vê na história, chamados de hebreus, porque habitaram em Hebron, depois israelitas, por causa da descendência de Jacó, depois de judeus, por causa da proeminência da tribo de Judá. Mas
quando Deus chama Abraão e levanta Abraão e faz surgir um povo, Abraão é pai de muitas nações, foi com esse propósito de Deus revelar-se a Abraão, revelar-se aos seus descendentes, e os seus descendentes tornar Deus conhecido aos outros povos. E a gente vê isso na história do Velho Testamento. Lembra da menina que foi para a casa do comandante do exército do rei da Síria? Foi ela que disse lá que se o comandante estivesse na sua terra, tinha um profeta que diria o que ele deveria fazer para ser purificado da lepra. Aí ele vai lá e pede ao profeta, pergunta ao profeta o que deveria fazer, até que o profeta manda ele dar os mergulhos no Jordão. O cara fica espantado, mas mergulha. Não é? Que mais? N situações. E teve um momento que eu até trouxe um livro que eu sugiro que, se existir ainda esse livro, você compre. Fator Melquisedeque. Não é? Eu até tinha passado a limpo um negócio desse, um relatório, né, que mostra quantos israelitas foram usados. Eu gosto de fazer isso na minha Bíblia mesmo, para esses momentos. E eu acho que dessa vez eu não fiz, eu vou fazer. Quantos israelitas, quantos filhos de Israel foram usados para gentios, não é? Que passaram a conhecer o Deus do céu. Como, por exemplo, Deus usou Daniel para os babilônicos. Deus usou Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Não é? E outros. Usou indivíduos. Deus queria usar a nação, queria usar todos. Todos. Para levar para os outros povos os seus princípios, suas verdades, sua presença, seus valores. Israel não cumpre o papel missiológico. Israel não cumpre o papel missiológico. Dado o decurso do tempo, no tempo certo, Jesus vem à terra. E quem é Jesus? Jesus é Deus em forma humana. Jesus não é uma segunda pessoa da divindade. Jesus não é um segundo Deus. Jesus é Deus em forma humana. Jesus é Deus. O nome Jesus significa Salvador. Ele é o Emanuel. É Deus conosco. Jesus é Deus em forma humana conosco. Ele não é um segundo Deus. Ele é o próprio Deus em forma humana. E ele vem para restaurar como homem a missão missiológica de Israel. Por isso que Jesus mesmo disse: a salvação vem dos judeus. Como a salvação vem dos judeus? Primeiro, porque ele veio da tribo de Judá, o Messias. E segundo, vem dos judeus porque deveria ser os judeus que deveriam levar esta salvação aos outros povos. Mas eles rejeitam Jesus. Né? Eles rejeitam Jesus, continuam na negligência do seu papel missiológico. Interessante que Paulo diz assim, ó: porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não há vida dentre os mortos? Tem outra expressão aqui que ele fala. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar dela agora, mas é bem parecida com esta, com relação ao comportamento de Israel. Que se eles tropeçaram, se eles rejeitaram, isso foi de bênção para os gentios? Não no sentido de ele só salvar os gentios, o resto do mundo, porque os judeus rejeitaram. Não, a questão aqui não é essa. Por que, pastor Márcio, você está dizendo isso? Porque Deus amou o mundo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus fez um plano de salvação para o mundo todo. Não foi só para os judeus, não. Não foi só para os israelitas, não. Foi para o mundo todo. Só que Deus queria levantar a nação de Israel como um povo missionário. Levantou como um povo missionário, só que eles foram negligentes, como de repente Deus te levantou para uma obra, tu estás
por exemplo, negligenciando. Como Deus mandou o Jonas ir para Nínive, e Jonas negligenciou indo para Tarsis. Se bem que depois ele vai na base do Apus, mas vai. Né? Como Israel, na lei do Apus, mas vai. A chegar o dia de, através de Israel, e isso é na grande tribulação, os outros povos serem abençoados, por causa da glória de Deus ali em Israel. Com a glória de Israel hoje impressiona o mundo. Não pense que não impressiona. Com a sua tecnologia, a sua produtividade, as suas maravilhas, até o seu potencial bélico. Israel impressiona o mundo porque, meu Deus, dependesse de muitos líderes, Israel já tinha sido destruído. Uma naçãozinha pequena, pensa um povo que é indestrutível. Isso chama a atenção. Só que as pessoas não entendem que é Deus ali. Só quem entende muito mal são alguns crentes. Mas é a mão de Deus, é a presença de Deus. E na grande tribulação, a glória de Deus ali vai irradiar para os outros povos, para as outras nações. Aí vão conhecer o Deus do céu, a partir de Israel, que por sinal também vai reconhecer o Deus do céu, o Deus da glória, na implantação, inclusive, no milênio. Porque na parousia, a Bíblia diz que verão aquele a quem o transpassaram. Aí reconhecerão que Jesus é o Messias, que Jesus era de fato o Deus que estava entre eles. E a partir desse período milenar, é que os outros povos vão estar também reconhecendo Deus. Que já o reconhecerão, inclusive, na parousia. Porque perceberão os povos que se juntarão para gladiar contra Israel, para destruir, que não conseguirão. É quando Jesus vai se manifestar. Porque os planos de Deus não podem ser impedidos, não podem ser frustrados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, aleluia, o que acontece é que os judeus o rejeitam, como está escrito em João 11, e aí todos quanto creem em Jesus passam a ser chamados filhos de Deus. Aí entra nós, os gentios. Aí quando Jesus levanta o apóstolo Paulo para ser apóstolo entre os gentios, observemos aqui Paulo dizendo, versículo 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita Paulo, eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o que antes conheceu. Ou não sabeis o que diz a Escritura? Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo. E aí tem a fala aqui, mas eu queria essa parte aqui. Vamos lá, para Paulo. Glória a Jesus. Aqui, ó. Versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne, os judeus, e salvar alguns deles. Emulação é contenda, é inveja, é um sentimento faccioso. Por quê? Eu achei interessante, apesar de discordar, mas eu vou de repente até ler aqui os redatores da Bíblia pentecostal. Eles dizem que toda a igreja deve ferventemente buscar a Deus, pedindo-lhe que seu poder, sua graça e demais bênçãos venham tão abundantes sobre elas que alguns israelitas tenham inveja e busquem o Senhor. Israel não atenta para isso aqui, não, até porque a igreja, meu Deus, a igreja,
supostamente está tão dividida, esse negócio de denominação atrapalha mais do que ajuda. Bom seria que os líderes denominacionais educassem o povo a entender aquilo que eu ministrei uma vez, até da igreja Bethesda, está no YouTube da igreja Bethesda. Somos um só corpo. Somos um só corpo. Depois eu vou mandar o link dessa mensagem no status do WhatsApp do programa. Somos um só povo. Será tão importante que os líderes batistas, assembleanos, presbiterianos, apesar da doutrina calvinista ser uma coisa que a gente mostrou aqui não é certa, não é bíblica, né? Mas como a teologia da Trindade não é bíblica e tem tantas outras heresias dentro das igrejas evangélicas, mas nós somos um só povo. O que nos une é o sangue de Jesus, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Temos que trabalhar pelo que nos une, e o que deveria nos unir parece que nos separa. Precisamos entender que nós somos um só corpo, não é por causa de uma doutrina errada aqui ou tá ali que a gente é povo diferente. Você que me ouve, pastor, eu até disse ao irmão, o pessoal me convida porque eu prego a palavra e infelizmente eu faço a refutação de muitas heresias que tem dentro das igrejas evangélicas. Como a gente refuta o catolicismo, o espiritismo, o mormonismo, a gente refuta o islamismo, a gente refuta um bocado de sistema de crenças aí. A gente tem que refutar as heresias dentro das igrejas evangélicas. A gente tem que refutar as heresias nas igrejas evangélicas e entender que a gente é um só povo. Você, meu irmão, assembleano, batista, presbiteriano, congregacional, internacional, mundial, universal, você, adventista, você é meu irmão em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus é o teu Senhor, estamos juntos. Aleluia! Aleluia! Se Cristo Jesus é o teu Senhor, se a palavra de Deus tem proeminência na minha e na tua vida, estamos juntos, irmão, estamos juntos. Aleluia! Você é responsabilidade minha e eu sou responsabilidade sua. Se você está sujeito a Cristo, se Cristo é a cabeça, se Cristo é o teu Senhor, estamos juntos, aleluia! Os líderes precisam ensinar isso às suas ovelhas. Glória a Deus. A Israel não está nem aí com o que hoje a gente chama de igreja, porque parece um bocado de gato dentro de um saco, em vez de ovelha no aprisco. Concorda, de repente, em parte com essa fala dos redatores, mas a gente não vê isso do povo de Deus unido. Chegar assim lá, um dia que, se Deus permitisse, eu fazer uma excursão para Israel, quem quiser pagar minha passagem para Israel, eu agradeço. Como eu já escutei muitos pastores que vão lá fazer turismo, mostrar, ganhar, tem dinheiro que rola um dinheirinho por trás, né? Qual é a igreja que chega lá? Não, chega a igreja X, a igreja do pastor Y, a igreja do pastor Ciclano, a igreja do pastor Beltrano. Não chega a igreja do Senhor Jesus. Chega a denominação, liderada por fulano de tal. Não chega uma representação do povo de Deus. Chega uma representação denominacional. Nós ainda não somos, como igreja, espelho para Israel. Misericórdia. Não é? Somos ainda. Eu queria que vocês que estão comentando aqui no Instagram e no Face, depois façam um comentário no YouTube, quando essa mensagem for para o YouTube. Tá bom? Por gentileza. Aleluia. Entende, irmãos? A igreja deveria influenciar Israel agora. A igreja, mas isso não se cumpre porque é Israel que deve fazer esse papel missiológico. O que a gente consegue fazer é o que Israel fazia no Velho Testamento. Um ir lá falar de Jesus, um ir lá e levar Jesus Cristo, não é? Isso é até bíblico, inclusive. Não é? Mas Israel se incomoda com... Eu digo Israel se incomoda não como nação, mas o que vai acontecer
é o não entendimento do arrebatamento da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o arrebatamento da igreja, eu posso até estar enganado, sabe? Mas o percentual de mais arrebatados será de gentios. Porque quando acontecer a parousia, a Bíblia diz que o Senhor virá com os seus santos anjos. A igreja que foi arrebatada, os mortos que ressuscitaram primeiro e os vivos que foram transformados subirão. Tem judeu no meio? Tem grego, tem bárbara, tem cítara, tem tudo. Gente que se converteu em todos os lugares do mundo, do planeta. A maioria, gentios. Aí vem a igreja, em sua maioria gentílica, né, que agora é Israel de Deus, porque a gente agora é Israel de Deus, pela fé, né? Aí Israel vai ficar olhando assim, eita. Bem que a gente poderia ter crido antes, né? Ó, Jesus, ó, ele é o Messias, eita, ó, a marca dos cravos nas mãos, ó, a marca do cravo nos pés, porque a Bíblia diz que o verão a quem o transpassaram. Então vão ver a marca do cravo nas mãos, aqui ou aqui, vocês que vão ver a mão furada. Porque eu disse que foi aqui, eu disse que foi aqui. A mão, na verdade, a mão é daqui, do pulso, porque quem está no Face, no Instagram, é daqui, ó, do punho até a extremidade dos dedos, a mão. Então o prego pode ter entrado aqui ou entrado aqui. Alguns dizem que se entrasse aqui, rasgava a mão. Mas eu acho que o braço ficava amarrado ao madeiro, né? Como os filmes encenam, porque tanto aqui como aqui não aguentaria o corpo, o peso do corpo, não. Né? Então, se foi aqui, eu não sei, eu sei que tem marca de cravo, de prego nas mãos. Aleluia. A gente se importa se foi aqui, se foi acolá. Eu sei que o meu Cristo tem a marca de cravo nas mãos. Glória a Deus, e nos pés. E o verão a quem o transpassaram. Eu penso que vai dar uma inveja realmente nos judeus que ficarem na grande tribulação. Né? É bronca. Louvado seja Deus. Agora, uma palavra que eu quero terminar aqui é que ninguém se ache melhor do que os judeus, não. Outra coisa achei interessante, principalmente como nação. Vou fazer questão de ler uma outra nota aqui no rodapé. Para terminar. Versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres na tua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Isso aqui é uma palavra, não é para um grupo pequeno de pessoas, como diz aqui os redatores, uma igreja, que mais que eles falam aqui? Uma denominação, uma fraternidade. Isso aqui é para uma nação. Claro que isso se direciona a grupos, né? Mas a nação. Não vai pensar a igreja que é melhor que Israel porque aceitou Jesus, porque crê no Messiado, crê no Messias, crê em Jesus como Deus. Não vai pensar que está isenta de ser cortada se não for fiel, não. Tem que procurar ser fiel. Tem que procurar fazer a vontade de Deus. Amém? Porque nós fomos enxertados, né? Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Glória a Deus. Entende, irmãos? Olha, depois desse capítulo 11 de Romanos, tu vai entender um bocado de coisa. Os fatos de ser igreja não é ser melhor. Infelizmente, hoje a gente vê pessoal querendo transformar o culto em celebrações israelitas. Eu já expliquei que Israel, a igreja é a igreja. A gente tem nada que está usando kippah, a gente tem nada que está com bandeira de Israel dentro do templo, a gente tem nada que está com os costumes judaicos, nada, não, a gente tem nada disso. Jesus desmistificou isso aí, sabe? Não é por nos aculturarmos
aos judeus que seremos salvos, abençoados, agraciados. Não é porque alguém foi em Israel que voltou feliz, experiências maravilhosas, ter trilhado caminhos sagrados ali, mas não voltou mais santo, mais espiritual, incorruptível, intocável, de que quem nunca foi, não. Preste atenção. Não é porque ele levou pedido para orar no monte lá de Jerusalém que Deus ouviu, não. Jesus desmistificou isso. Eu fico triste porque existem lideranças que insistem em mistificar o que Jesus desmistificou. Jesus disse à mulher samaritana: a hora vem a chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a turma, não, eu vou levar o pedido de oração para orar lá no monte. Eu vou trazer água de Israel, do Jordão. Eu vou... Oh, não para com isso, pastor. Para com isso, liderança. E não para de crer nessas coisas assim. Se tu tiver fé, aqui onde a gente está mesmo, no Brasil mesmo, esse lugar terrível, e bom, o Brasil é bom, né? Deus ouve a oração da gente, onde quer que a gente esteja. Acabou, Jesus desmistificou isso, irmão. Vamos procurar responder a Jesus positivamente, nos dedicando a Ele, vivendo para Ele, fazendo a vontade dEle. Amém? Porque é isso que vai fazer com que nós iremos morar no céu. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Se eu terminar com esse hino de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja compensado. Porque nele, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É o hino de adoração, versículo 33 ao 36. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome do grande, o Senhor Jesus. Encerro aqui esta primeira live, a live da ministração, e volto para a nossa segunda live, a live da interação aqui no programa. Amém? Deus abençoe vocês.